Análise de mercado agropecuário com Vlamir Brandalize. Contratos futuros da soja fecham em baixa em Chicago. Lavouras de milho podem ser prejudicadas por geadas e também a diminuição de chuvas. Setor das carnes segue forte nas exportações. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Análise de mercado agropecuário com Vlamir Brandalize. Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam esta quinta-feira com preços mais baixos. O mercado enfileirou a quarta sessão de perdas, repetindo o menor nível desde 18 de março. A preocupação com o enfraquecimento da demanda pela soja americana foi reforçada pelo resultado ruim das exportações semanais dos Estados Unidos. As exportações líquidas norte-americanas de soja, referentes à temporada 19 e 20, com início em 1º de setembro, ficaram em 244.700 toneladas, na semana encerrada em 9 de abril, menor patamar da temporada, o que representa retração de 53% frente à semana anterior e recuo de 68% ante a média das últimas 4 semanas. Os contratos da soja em grão, com entrega em maio, fecharam com baixa de 0,62% em relação ao fechamento anterior. De acordo com o consultor Vlamir Brandalize, com o petróleo em queda e os mercados nervosos, as bolsas recuaram. O dólar subiu frente a todas as moedas pelo mundo, o que pressionou para baixo diversas commodities, como é o caso da soja, milho e trigo. Olá, amigo produtor, aqui é o Brandalize no Minuto do Produtor. E começamos o comentário de hoje aí com um forte abraço aí para os nossos amigos da Embrapa, né? A Embrapa comemora nesse 16 de abril 45 anos de atividades, ou seja, grandes pesquisas, desbravando toda a tecnologia aí para a soja do Cerrado brasileiro e trazendo o Brasil aí para o primeiro mundo no ranking dos maiores e do maior exportador mundial do setor do agro. Então, parabéns ao pessoal da Embrapa, aos pesquisadores, o pessoal que trabalha na Embrapa aí, temos grandes amigos aí no segmento. Um grande abraço a todos. E vamos aos mercados. Semana está de mercado bastante nervoso, né? O ano vem nervoso. Essa semana o fator importante aí do momento da semana é o petróleo, né? O petróleo, em função da forte queda da demanda e das incertezas de quanto a OPEP e a Rússia vão reduzir na produção, ainda ser um acordo definido, precisa reduzir muito a produção diária para se adequar aos novos tempos. A demanda caiu bastante nesse último mês de março, caiu agora, está caindo em abril, e com isso o petróleo aí abaixo de $20 o barril. O petróleo está no menor nível de valor desde 2002 e acabou trazendo uma pressão negativa sobre todas as commodities, mesmo que as commodities estejam com fundamentos positivos delas mesmas, mas o mercado financeiro tem trabalhado negativo na semana. Com o petróleo em queda forte e os mercados nervosos, as bolsas recuaram e o dólar subiu, né? O dólar subiu no mercado internacional todo, frente às demais moedas, e acaba pressionando aí soja, milho e trigo para baixo nas bolsas. Mas esse é um fator momentâneo, né? Porque os fundamentos de ambos aí todos estão positivos. Mesmo o milho aí com indicativo que pode ter redução de 20 milhões de toneladas do uso de milho para etanol nos Estados Unidos, a produção mundial de milho é menor que o consumo. Então os fundamentos são positivos, mas o momento é negativo em função do petróleo totalmente nervoso aí para baixo. E no geral tudo causado pela pandemia do coronavírus desse momento aí que vai passando, né? Já estamos aí provavelmente do meio para o final da crise da pandemia. Com relação à nossa amiga soja, mercados calmos lá em Chicago, com indicativos aí abaixo de 8,5 para o spot, tem fôlego para ir para cima e provavelmente vai tentar, sei lá, de cima na próxima semana em diante. No mercado brasileiro o pessoal vai continuando vendendo nos portos aí em função que o dólar subiu. O
novamente acima de 5,24, 5,25 que trabalhou na última quarta-feira, e com isso os níveis dos portos aí estão dando na faixa de R$103 para maio, 105,5 teve negócio para agosto, 105 para julho, negócio fluindo, os compradores nos portos, chineses levando muito, China continua comprando muito forte no Brasil e nada nos Estados Unidos, isso também deixa o mercado americano nervoso, porque estão sendo deixados de lado, e os vendedores aqui no Brasil fluindo, né? Então hoje nós estamos aí com mais de 80% da safra negociada, ainda em fase de colheita, com cerca de 92% da safra brasileira colhida até o momento e avançando para a final, e a comercialização atual é a mais avançada da história. A safra nova está com cerca de 35% negociada, mas os volumes negociados foram há várias semanas, agora nas últimas semanas tem negociado pouco, né? Os indicativos do momento mostram na faixa de 99 a R$100 aí para as posições do final de junho de 2021, com alguns negócios, mas não muitos agora no momento. Até o momento temos 35% da safra futura negociada, sendo que a média histórica para esse período no meio de abril não chega a 15%. Então o ritmo da safra nova também avançou forte, aí o pessoal aproveitou aqueles momentos aí que andou a 101, 102, teve muito negócio nessa faixa aí nos portos brasileiros com a soja. Os fretes continuam fluindo aí para os portos, o pessoal estava preocupado que poderia ter problema, não está tendo, os embarques seguem acelerados, soja embarcando em média aí quase 850 mil toneladas dia, estão fluindo em bom ritmo aí a nível do Brasil todo, e os portos brasileiros fluindo bem para a soja. Depois do intervalo, a gente confere o mercado do milho, não saia daí. Olá, você pode acompanhar o seu Jornal do Agronegócio onde preferir. Inscreva-se no nosso canal YouTube, youtube.com/Paracatu Rural. Siga-nos no Instagram, @Paracatu Rural, ou então no facebook.com/Paracatu Rural. Se preferir, também temos podcast no seu app preferido, como SoundCloud, Spotify, iTunes e diversos aplicativos de podcast. E ainda você pode cadastrar o seu e-mail no nosso site, paracaturural.com, para poder não deixar nada passar. Paracatu Rural é o seu Jornal do Agronegócio. Se você quiser, também pode mandar uma mensagem para a gente pelo Zap Rural, 389-9181-0123. Valeu, hein? A diminuição das chuvas ao longo de maio, época importante para o desenvolvimento do milho segunda safra, e a possibilidade de mais geadas deixam os produtores rurais em alerta. De acordo com a SOMAR Meteorologia, nos últimos dias, uma massa de ar polar trouxe incidência de geadas no sul do país. Apesar de não ter atingido áreas produtoras do cereal, cidades mais altas do Paraná e de Santa Catarina registraram a formação do fenômeno. De acordo com Celso Oliveira, agrometeorologista da SOMAR, nesta sexta, 17, ainda pode ter incidência de novas geadas, mas de maneira mais moderada. O milho, segundo o consultor Brandalize, tem tido uma queda nos preços a nível mundial. Principal fator seria a menor demanda pelo etanol de milho nos Estados Unidos, apesar de ter aumento na demanda do grão por rações para a alimentação de bovinos, suínos e frangos. Com relação ao mercado de milho, esse segue mais pressionado em Chicago justamente porque o petróleo em queda forte e a demanda caindo da gasolina nos Estados Unidos, a demanda do etanol caindo, cria toda essa especulação que o setor do etanol americano deve reduzir entre 15 e 20 milhões de toneladas de milho para etanol nessa temporada, sendo que agora crescem as indicações aí que muitas indústrias de etanol estão parando porque não tem onde colocar, estão com os estoques lotados, o etanol, que boa parte comenta que pode cair o uso na casa de 20 milhões de toneladas de milho lá para etanol. E o mercado de Chicago acaba olhando mais para isso, né? Porque ele não olha para a demanda mundial. O americano, geralmente, ele olha mais para o umbigo deles. Porque no mercado asiático, aí a gente vê a China voltando ao ritmo normal, da demanda do setor de ração para suínos, setor de frangos, ovos aí a todo vapor, crescendo rapidamente. O mundo todo consumindo mais ovos, então é mais ração, mais milho. E provavelmente essa queda de uso no milho do etanol americano vai ser absorvida por outros mercados aí do setor de
de ração, principalmente, em função de que o milho está muito barato, né? Nessa faixa de $3,20 abaixo lá em Chicago, é um milho baratíssimo aí nas condições globais atuais aí para a produção de ração, para a produção de ovos, leite, carnes aí nesses tempos de pandemia e quarentena, né? O mundo parado, o mundo em casa vai comendo mais. No mercado brasileiro, o milho vem sendo pressionado para baixo em função de que ainda trabalha internamente acima do valor da exportação. Os portos estão trabalhando na faixa de R$45 a R$47, com o apoio do dólar. Não tem recuado, porque o dólar se mantém firme, teve crescimento, mas os livros nas indústrias ainda estão entre R$47 a R$49,50 para o grão CIF, sendo que os grandes do setor da ração estão retraídos e os pequenos consumidores é que estão atuando. O mercado vai levemente pressionado. Nessa quinta-feira aí foi a primeira grande geada aí do sul do Brasil. Poucas lavouras de milho foram afetadas, levemente afetadas. As onde que pegou as geadas mais fortes não tem lavouras de milho. Então, por enquanto, ainda sem indicativos de prejuízo sobre o milho. A questão é que a temperatura caiu e o ciclo das lavouras, principalmente do oeste do Paraná, ele acaba ficando um pouquinho mais longo, né? Vai ficando com o frio, as lavouras demoram mais para evoluir. No restante do Brasil, as chuvas da semana melhoraram as condições das lavouras, mas estão recebendo chuvas dentro do mínimo necessário, né? Então, a safra vem, mas não se espera que vai ser uma safra de produtividades recordes. A produtividade da safrinha, ela vai vir dentro de uma área, de uma safra regular. Mesmo assim, como tivemos 13.200.000 hectares plantados, o potencial de 75 a 80 milhões de toneladas ainda continua. Mas ainda depende de muito tempo pela frente aí para confirmar isso. Negócios escassos nesse momento do milho, e ainda tem milho da safra de verão para ser negociado, cerca de uns 40%. O produtor segurou apostando que o mercado dispararia mais, e temos aí uns 40% da safrinha para ser negociado também. Então tem milho para ser negociado, isso dá tranquilidade aos compradores das indústrias nesse momento. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo. É bom ou não é, só? Após o final de semana das comemorações da Páscoa, quando provavelmente muitos agricultores seguiam com as suas atividades aproveitando o clima favorável, a colheita do arroz lá no Rio Grande do Sul atingiu 81,5% nesta semana. São 761.926 hectares de área em cultivo, de um total de 934.537 hectares da atual safra. Conforme dados levantados pela Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural do Instituto Rio Grandense do Arroz, a Regional Fronteira Oeste está se encaminhando para o final da colheita e atingiu 93,4%, com produtividade média de 9.276 quilos por hectare. As lavouras do feijão registraram perdas de até 25% em função de geada, e a qualidade está sendo prejudicada por conta da amplitude térmica. Segundo Vlamir Brandalize, o mercado varejista está com boa demanda e espera que para cada R$600 de auxílio liberado pelo governo federal à população, sejam vendidos 10 quilos de arroz, entre 2 e 3 quilos de feijão. Temos aí o quadro de geadas aí no Paraná, pegando o sudoeste, mais ou menos 15.000 hectares afetados, sendo que os comentários na região já se apontam na casa de uns 20% de perda em função das geadas. Há também a necessidade de chuva, se não chover nas próximas 7, 8 dias, espera-se mais uns 20% de perdas em função da seca que as lavouras vão sofrendo nesse momento. Além de tudo, a qualidade do feijão deve recuar em função da grande amplitude térmica, né? Durante a madrugada as temperaturas chegam a ficar negativas e durante o dia vai a 25, 30 graus. E mercado de feijão firme, né? Mercado na faixa aí dos 270 a 350 reais no carioca, de qualidade média boa, pouca oferta, boa demanda, varejo com boa demanda. Também está tendo boa
demanda do setor do arroz, né? O pessoal do arroz aí correndo para entregar. O varejista esperando pelos R$600 aí que vem do governo aí para a população e apostando que cerca de uns 10 quilos de arroz a cada R$600 liberado devem girar. Então a demanda de arroz e feijão deve andar bem. O feijão deve ter pelo menos uns 2 quilos aí a 3 quilos também girando em cima desse cada R$600 que era liberado. Ambos aí com boa demanda. Durante o atual cenário de incertezas por conta da pandemia de coronavírus, muitos operadores ficam ativos no mercado apenas quando há maior necessidade, seja de compra e ou de venda. De acordo com o relatório do CPEA, divulgado na quinta-feira, 16 de abril, os preços da arroba do boi oscilaram com uma certa força na primeira quinzena de abril. A arroba do boi gordo e os ovos foram responsáveis pela elevação acima da esperada do IPPA Pecuária/CPEA no primeiro trimestre deste ano. No caso da arroba bovina, a alta esteve acima do limite superior estimado pelo modelo do CPEA e foi influenciada pela manutenção por longo período de uma demanda internacional aquecida e uma restrita oferta de animais prontos para o abate. Segundo o consultor Vlamir Brandalize, o segmento das carnes segue em ritmo acelerado nas exportações. O segmento da carne segue na exportação com o pé no acelerador e internamente vai com demanda calma, mas a oferta é limitada, o setor de frangos ainda todo vapor, justamente para atender exportações, é a mesma coisa que o suíno. Também segue atendendo exportações e esse é o quadro do segmento dos alimentos básicos com forte demanda no mercado interno. Esse é o amigo produtor que foi o Brandalize em mais um Minuto do Produtor. Um grande abraço a todos e até o próximo. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.